Olá, queridos amigos, queridos irmãos que nos acompanham no 4º Congresso Espírita do Espiritismo.net. Nós agora vamos conversar com Ana Tereza, expositora dessa edição de 2023. Minha queridinha, qual a importância da doutrina espírita na atualidade? Então, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Que bom estarmos juntos aqui nesse congresso, que está uma beleza, está aquecido, está todo mundo feliz, organizado aqui, está muito bom. Então, qual é a importância do espiritismo na atualidade? Eu diria, para todos os tempos. Quando Kardec trouxe o espiritismo, a preocupação dele, a preocupação de todos os espíritos era diante do materialismo crescente. Eu, quando leio isso, entendo que a gente ainda está trabalhando isso. Se eu pudesse dizer para você, assim, em termos práticos e objetivos, a maneira como a gente tem cuidado das famílias, a maneira como se dá o trabalho nas escolas, são perspectivas materialistas. A maneira como a gente trabalha, como a gente quer vencer na vida, todos esses valores contemporâneos, que valoriza o desempenho, que valoriza quem é bem-sucedido, são valores todos advindos de ideias em que a vida é só essa aqui, como se a gente tivesse vindo de lugar nenhum e não estivéssemos indo para lugar nenhum e só valesse o que estamos vivendo agora, nesse instante. Só que esses valores materialistas têm um perigo neles. Eles até trazem resultados imediatos, mas eles não dão conta de toda a angústia existencial que a gente vive. Então, nós temos hoje, numa sociedade materialista, que só tem soluções materialistas para seus problemas. Então, a única possibilidade que a gente tem para lidar com as dores humanas, ou é medicando, ou é a gente se alienando e se anestesiando delas. Então, como é que o espiritismo pode contribuir com isso? Muito! Quando lembra e quando traz para essa nossa existência, para esse momento tão importante que a gente está passando de transição, de modificação, de transmutação de valores, uma perspectiva de horizonte, de que isso, que tudo que nós estamos vivendo é momento de transformação e de mudança para algo melhor, que somos espíritos em crescimento, que somos imortais, que viemos de muito longe, estamos indo para muito longe. Tudo nosso é impermanente, mas que tem como perspectiva toda essa impermanência, desenvolver o espírito que nós somos. Então, é sim uma doutrina consoladora, porque traz para a gente esperança, tira o desespero. Então, o espiritismo tem muito para contribuir em todas as áreas, inclusive nas áreas humanas, claro, né? Mas principalmente nas áreas científicas, por quê? Qual a contribuição que a doutrina espírita pode oferecer para a família no momento atual? Ai, bastante coisa. Bastante coisa, porque, como eu disse, os valores materiais estão vindo em primeiro lugar, né? Então, por exemplo, numa família, quando um jovem está escolhendo uma profissão do Enem, a primeira coisa que a gente pensa, meu filho, isso aí não vai dar para você ser bem-sucedido, não, né? Então, parece que tem cada vez menos lugar para o jovem, porque não dá para todo mundo ser bem-sucedido. Para você ser bem-sucedido, alguém deixou de ser, ou muitos deixaram de ser, porque não há lugar para todos se a perspectiva for essa. Então, se a perspectiva for ser rico, se a perspectiva for você alcançar altos postos, status e qualquer coisa parecida com isso, é uma perspectiva de privilégio. Então, muitos tentam e já se sabe que poucos ou quase nenhum vai conseguir esse lugar. Então, quando a gente começa a entender que nós não estamos aqui para isso, essa não é a finalidade da vida, a finalidade de uma encarnação não é ser bem-sucedido, não nesses valores, a finalidade da vida é que a gente possa se transformar em homem de bem, aí eu posso entender que meu filho pode ser músico, que o meu filho pode ser um artista, que ele pode ser um poeta, que o meu filho pode trabalhar com artesanato, que ele pode ser um engenheiro, que ele pode ser médico, que ele pode ser um funcionário público, qualquer profissão que ele escolha, porque a finalidade não é ela em si, é quem ele se torna através daquela profissão. Então, quando eu olho para o meu filho enquanto um espírito em evolução, em crescimento, a perspectiva é outra.
Uma outra coisa é eu educar meu filho entendendo que a finalidade daqui da educação é que ele seja um privilegiado. Essa é outra maneira da gente pensar. E aí, então, eu vou colocar meu filho de 3 anos de idade em uma escola trilingüe, poliglota, sei lá o quê, porque ele tem que fazer parte do grupo dos privilegiados. Então, isso me angustia muito quando eu vejo isso, porque sabe o que a gente produz nas crianças e nos jovens? Transtorno de ansiedade. Crianças muito cedo sendo medicadas para déficit de atenção. A distração que acontece nas crianças faz parte da infância, pelo amor de Deus, porque as crianças são curiosas. Chamar isso de distração, para mim, é um crime. Medicar isso, um crime pior ainda. Porque criamos os nossos filhos e queremos os jovens, muito jovens mesmo, com um nível de foco que não pertence àquela idade. Queremos como se ele tivesse foco de um profissional de muito tempo de trabalho que precisa de foco para algumas outras coisas. Então, me angustia ver isso porque a gente está roubando a infância e a adolescência dos nossos filhos em nome de um tal futuro que parece que, se ele não for um privilegiado, ele vai ficar em desamparo. Então, essa falta de confiança no mundo, essa falta de confiança no futuro, o Espiritismo muda essa visão. Porque o que faz a gente entender que o futuro tem jeito é porque nós estamos rumando para esse futuro, construindo esse futuro aqui e agora. Então, que mundo a gente está construindo para os nossos filhos habitarem quando eles forem adultos? Se eu você pequenininho, com 5, 7 anos e tal, eu já estou dizendo para você que o mundo não vai ter lugar para você se você não for especial, se você não for bem-sucedido, se você não alcançar os altos lugares sociais, desde já, né? Eu já estou dizendo para você, eu não confio no mundo que você vai viver, meu filho. Então, eu penso que o Espírito, ao contrário, é aquele que está criando aqui condições para que o nosso futuro tenha jeito, sim. Nós queremos um futuro melhor para os nossos filhos, mas não é pensando em mundo privilegiado que a gente vai alcançar isso. A gente precisa plantar um mundo para todos, sim. E isso começa na minha conversa em casa com eles, no Evangelho do Lar, na hora do almoço, na hora do jantar. Agora, se eu tenho uma maneira de viver o meu trabalho já assim, se eu também acho isso para mim, fica difícil achar isso diferente para os meus filhos. Então, o Espiritismo muda a maneira de a gente viver na família assim. Porque aí eu preciso pensar, com cada filho que eu tenho, qual é o projeto espiritual que eu tenho com ele. Porque ele está em minhas mãos, porque algo em mim, como pai, como mãe, está sendo ali utilizado pela espiritualidade maior para poder encaminhar aquele espírito para o seu processo de crescimento. Então, mas cada filho tem uma necessidade diferente. Eu preciso ler essas necessidades e me capacitar para poder cuidar disso. A gente não é pai e mãe pronto, mas nós estamos também em processo de crescimento. É fácil a gente reparar isso. Tem filho que a gente tem que puxar ele, né, para ele fazer movimento. E tem filho que a gente tem que segurar aquela impulsão. Então, a gente precisa ir vendo com cada espírito qual é a necessidade de cada um. A gente não é pai igual, mãe igual para todos os filhos, né? Então, sim, o Espiritismo pode nos guiar, porque a evangelização do seu filho é todo dia, não é só naquele dia da evangelização na casa espírita, sabe? Lá é o dia da partilha, mas todo dia tem o seu processo de conversa com o seu filho. Eu me lembro do meu filho mais novo, que estudava numa escola católica, era uma escola próxima à nossa casa, só que era uma escola católica assim, muito aberta, muito livre, por isso que eu escolhi essa escola para ele, porque ele podia ou não assistir às aulas de religião. Ele não era obrigado a ser católico, nem fazer nenhum tipo de ritual lá. Mas como os amigos iam, ele ia na onda isso, ele tinha por volta dos 9 ou 10 anos. E certo dia ele chegou lá em casa e falou assim, mãe, me empresta o livro dos Espíritos que eu preciso levar na aula de religião amanhã. Eu falei, meu Deus, meu filho, você vai arranjar confusão, para que você vai levar? Mas porque o professor falou que espírito não existe. E eu disse que existe sim, e eles escreveram um livro, por isso que eu vou levar o livro dos Espíritos para eles. E eu achei graça daquilo, preveni ele de algumas coisas, ele levou o livro, foi ótimo, não teve nenhum problema, mas o que eu achei bonito de ver é que para ele era uma certeza tão grande que espírito existe, que nós somos espíritos, e que estava naquele livro alguma informação escrita por espíritos. Eu fiquei tão contente de ver, porque não teve nenhum dia que eu cheguei para ele, meu filho, deixa eu te explicar, olha aqui, isso. Ele entendeu isso através das conversas da gente, de como a gente vivia, o Evangelho do Lar, que ele fazia com bastante presepada, que ele fazia durante o Evangelho, que ele era uma criança. E eu fiquei pensando, nossa, os nossos filhos, eles se inspiram na gente mais do que a gente possa pensar.
mais do que a gente possa imaginar. Então, sim, o Espiritismo pode revolucionar as famílias para melhor. Nós agradecemos a nossa querida Ana Tereza, que com tanto carinho aceitou o nosso convite. E agora, suas palavras finais para esses amigos que estão nos assistindo. Então, minha gente, eu quero agradecer esses instantes aqui de conversa tão agradáveis. E eu queria dizer para vocês que o Espiritismo, ele não é algo separado, não é uma crença, não é uma teoria, não é algo que ainda precisa ser comprovado. O Espiritismo precisa ser sentido e vivido. E a gente sente o Espiritismo porque ele esclarece o que a gente já sente o tempo todo, o que a gente já percebe o tempo todo. Nós somos irmãos e precisamos procurar viver enquanto irmãos nesse mundo enquanto tal. Porque se a gente quer um mundo perfeito, bacana, com paz, harmonia e lugar para todos, isso precisa começar aqui e agora, na nossa convivência, na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que a gente esteja. Muito obrigada, minha querida. Oh, eu que agradeço. Deus te abençoe. Obrigada. Oh, minha filha. Muito bom.